Olá, violinista! Aqui é a Ingrid, estamos começando mais uma live aqui nessa fanpage. E se tudo der certo, depois a gravação também vai estar no YouTube, no nosso canal do YouTube. Bom, na live de hoje eu quero fazer duas coisas. Primeiro, falar sobre a questão que eu coloquei aí. Você é um violinista ou uma violinista de propósito ou com propósito? E depois que a gente abordar esse assunto, nós vamos fazer um ensaio aberto aqui com a sua participação. Eu quero que você me ajude a fazer uma canção. Que legal! Você já compôs alguma coisa? Então, se não, hoje vai ser a primeira vez. Vai ser legal. Ó, então já vai deixando seu oi, já vai dando boa noite. Se você puder, por favor, compartilhe já esta live para chegar a mais pessoas que também precisam ouvir isso. E eu vou aqui conectar por aqui para saber, para conseguir interagir com você que está conectado. Aqui é a Ingrid. A Silvia já está aí. Então vamos lá. Nós vamos falar. Hoje nós também estamos começando mais cedo. Normalmente as lives de sexta-feira eu faço às 22 horas, 21 horas. Estamos começando mais cedo. Eu tenho bastante... Estou organizando a agenda porque tem bastante tarefas a fazer. Então, ficou aí para agora às 19h30. Então, vamos começar. Primeira coisa, eu quero começar dizendo que... Então, já deixa o oi, tá? Deixa o oi quem tá chegando. Ó, primeira coisa, eu quero começar dizendo que eu já trabalhei com pessoas muito importantes dentro daquilo que eu fazia, o que elas faziam, né? Pessoas muito respeitadas dentro do meio onde eu estava, muito respeitadas mesmo. Pensa em presidentes de multinacional, diretores de multinacional, pensa num nível assim de importância. Então eu já trabalhei com pessoas muito importantes. E eu precisava mostrar resultados para pessoas muito importantes. Era um trabalho meu. E por causa disso, porque eu trabalhava com pessoas muito importantes, tudo que eu precisava apresentar para essas pessoas precisava ser o mais minucioso possível, o mais rico em detalhes possíveis de investigação. Tudo eu precisava investigar de cabo a rabo antes de falar alguma coisa que talvez eu não estivesse certa para esses tipos de pessoas importantes. Porque essas pessoas importantes, elas não suportam muito o erro, né? Elas não lidam muito bem com uma informação errada, com um detalhe errado que às vezes custa muito dinheiro, que era o nosso caso. Custava muito dinheiro qualquer informação errada. E aí, quando eu assumi esse cargo, eu vi que eu precisava, na verdade, ser o que eu sou, né? Investigar, pesquisar, trabalhar com a minha essência, que é de não acreditar em tudo à primeira vista, e sim buscar muitas informações, até eu mesma elaborar aquilo que era meu, aquilo que era a minha conclusão do fato, né, do detalhe. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, eu já assumi uma questão que para a empresa tinha um prejuízo de mais de 1 milhão de reais por ano. E a empresa, essas pessoas importantes me deram essa coisa para resolver. Ingrid, não quero mais gastar mais de 1 milhão de reais por ano. Me ajuda nisso. Então, eu tinha que descobrir o porquê que estava sendo gasto, como. Eram por causa de defeitos, né? Eram mais de 1 milhão de reais gastos em defeitos de carros. E eu tinha que descobrir a origem de tudo, como que acontecia, por que não estava sendo tratado. E foi um grande trabalho. E eu pude sair da empresa, a gente tinha esse prejuízo de mais de 1 milhão de reais. Quando eu saí da empresa, eu deixei esse prejuízo por bem menos
de 50 mil reais. Então ainda tinha o prejuízo, mas eu saí de 1 milhão para 50 mil. Por que eu estou contando isso? Porque eu só consegui fazer isso, né, por causa dessa minha essência de pesquisar, de investigar, de ir a fundo no detalhe da coisa para que seja resolvido da melhor forma. E trazendo um pouco para o violino, eu quis abordar esse tema porque tudo que eu trouxer nesse canal aqui, nessa fanpage, você pode ter certeza absoluta que não é leviano da minha parte, porque eu pesquiso. Quando eu decido sobre um tema aqui, eu passei pelo menos uns 5 dias elaborando todo o tema para mim, na minha cabeça, para dar sentido para mim, para as palavras que eu falo. Então, muitas das vezes eu trago coisas polêmicas, coisas que às vezes nunca foram ditas, coisas que às vezes as pessoas conhecem de outra forma, e eu trago uma nova forma de pensar. Porque eu sou assim, né? Porque eu não sou... A única convicção que eu tenho, que eu brigo com qualquer pessoa que seja, a única convicção que eu tenho dentro da minha vida é sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre tudo que está escrito ali. É a única convicção que eu tenho. O resto, tudo, eu acredito que pode haver outras maneiras, tudo, eu vou sempre pensar que existem outras formas. Enfim, eu sempre vou questionar. Essa é a minha essência. E ser assim não é uma coisa fácil. Seria muito fácil eu pegar um esquema já feito, né? E estudar esse esquema e viver a minha vida em função desse esquema. Mas desde pequena eu não sou assim. Eu gosto de fazer o meu próprio esquema, ter a minha própria conclusão. E por isso eu sou autodidata, tanto no violino, na faculdade. Apesar de ter feito uma faculdade de engenharia, eu me considero autodidata dentro da faculdade, porque por muitas das vezes eu não acreditava naquilo que o professor estava falando. Eu sei que é uma coisa ruim conviver comigo mesmo, tipo, nesse sentido de sempre questionar, né? Então, mesmo na faculdade, eu era autodidata. Mesmo na faculdade. Então, o professor falava uma coisa, eu ia nos livros, eu ia pesquisar para ver se aquilo fazia sentido ou para dar sentido a mim, ok? Então, eu escolhi ser autodidata. Eu escolhi isso. Tanto no qualquer coisa da minha vida eu escolhi ser autodidata. Essa é a minha essência. Quando eu descobri que eu era assim, porque era algo que me incomodava, porque eu não concordava com quase nada. Enfim, eu sempre questionava muito. Quando eu descobri que eu era assim, que essa é a minha essência, foi há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu perguntava para Deus, por quê? Por que eu sou assim? Era uma pergunta que eu fazia constantemente. Por que eu sou assim? Porque eu não queria ser assim. Eu não queria ser tão questionadora, eu não queria ser tão autodidata. E levou alguns anos para Deus me responder. E ele me respondeu em um número. Em um número, que eu vou mostrar aqui para você. Um número. Deus me mostrou um número. Esse número é 1 sobre 4.123. 1 sobre 4 bilhões. Esse foi o número que Deus me mostrou. O que significa isso? Significa que eu sou uma pessoa rara. Eu sou uma pessoa entre 4 bilhões de chance. Na verdade, a proporção, a forma como eu vim, a forma do meu cabelo, a cor do meu olho, a maneira como eu penso, o formato do meu corpo, a família que eu tenho, a forma como eu sou, ela equivale a 1 sobre 4 bilhões de chances de eu ser como eu sou. Então foi isso que Deus me mostrou. Eu sou como eu sou única. E você também que está conectado, você é único. Você é única. E
quando Deus me mostrou isso, Ele me mostrou que eu tinha que viver da forma como eu nasci para viver. A viver a minha essência, né? Viver a minha essência. E a partir desse momento que eu escolhi viver a minha essência, foi muito engraçado, porque as pessoas que me conheciam antes de eu aceitar a minha essência, elas acham que eu fiz curso de alguma coisa, que eu, sei lá, que eu passei por um processo de alguma coisa, porque eu não sou a mesma pessoa. E é bem verdade, eu não sou a mesma pessoa, desde quando eu aceitei a minha essência. E aí a pergunta, não, antes de falar da pergunta, e desde quando eu aceitei a minha essência, eu faço questão de viver de propósito e viver com propósito. E é por isso que eu estou te perguntando hoje, se você é um violinista ou uma violinista que vive de propósito, ou você vive com um propósito. Por quê? Viver de propósito. Porque as chances de você ser quem você é algo bem raro. É algo bem raro. Nós somos raridades, ok? Nós somos raridades. Nós somos o que somos, nós somos raros. Então é por isso que a gente precisa viver de propósito. Cada dia como se fosse o último dia. Todas as coisas fazendo com a precisão do detalhe, né? Com a precisão, gostando disso, gostando do que faz. Viver com o propósito ou de propósito. Quando eu te pergunto, você é um violinista ou uma violinista de propósito ou com propósito, na verdade, eu procuro ser as duas coisas. Eu procuro ser as duas coisas. Eu tenho um propósito muito grande dentro desse mundo do violino e eu vivo de propósito. Eu faço questão de viver essa minha essência. Eu faço questão, porque eu sou rara. Eu tenho essa vida, eu podia não ter tido essa vida, podia ter nascido outra pessoa, que não seria eu, como eu. Mas eu nasci. Então eu faço questão de viver como eu vim para viver. Okay? Então quando eu te faço essa pergunta, pensa aí se você vive de propósito, você vive com propósito. E agora eu quero abrir, já entraram mais pessoas, agora já saíram, vamos ver quem está conectado. Tem Marcelo, tem Ezequiel, Wagner, Bruno, Carmen, Tiago, Silvia. Me fala, você vive ou você é um violinista, se você está conectado e você é um violinista ou uma violinista, você tem um propósito nisso tudo? Ou você faz isso de propósito? Você faz questão, você faz isso de propósito? Você tem um propósito? Me fala, me responde se você já parou para pensar nisso, se você pensa nisso todos os dias. Eu penso nisso todos os dias. Me escreve aí, quem puder. Me escreve sim ou não. Sim ou não? Tem um propósito ou vive com um propósito? Sim ou não? E se você puder compartilhar, qual é esse então o seu propósito? Por que você vive de propósito? Me fala aí, quem puder compartilhar, quem está conectado e puder compartilhar. Você vive de propósito, você vive com propósito, você é violinista de propósito, você faz questão. E se você puder compartilhar um pouco daquilo que é importante para você, por que você vive de propósito, né? Ou com um propósito, ou qual é o seu propósito? Tem um monte de pergunta numa só, né? Aqui, ó, o Charles Oliveira falou os dois. Ele vive de propósito, ele vive com propósito. Show, Charles! Então, Charles, me responde, qual é o seu propósito nisso tudo? Por que você vive de propósito? Você tem toda essa concepção de que você é uma pessoa importante. Você é antifrágil. Eu faço questão de ser antifrágil. Antifrágil é o quê? É igual o jogador de futebol, quando é vaiado. Ou não, vamos dar outro exemplo. Diamante. Carbono. O carbono, ele pode ser
virar, né? Você pode formar carvão e diamante do mesmo princípio, que é o carbono. Só que o carvão, ele é frágil, né? Qualquer coisa, ele nem é durável, né? Qualquer coisa ele já se degrada. E o diamante, não, o diamante, ele é durável, ele é antifrágil. Então, uma mesma essência com duas formas de vir, né? Uma com carvão ou com diamante. É show isso. A Carmen falou os dois também. Bom, se vocês, durante aí a live, puderem compartilhar qual o seu propósito nisso? Qual o seu propósito, Carmen? Qual o seu propósito, Charles, nisso? E se você é antifrágil, você faz questão de encarar a coisa, de encarar o violino, encarar talvez as críticas, ou encarar os elogios também, encarar os estudos. Você faz essa questão, você vive de propósito com o violino. Ok?